Então, o que é importante entender aqui? Que toda vez que você entra num estado de medo, de insegurança e de ansiedade, você perde o contexto, você deixa de ver o fato, você para de ter clareza no que está acontecendo. É um estado mental que acontece, né, quando a gente entra no medo e na ansiedade, né, você perde o contexto. E aí, perdendo o contexto, parece que não tem uma solução. Tem um estudo na psicologia que fala sobre a nossa percepção. E a percepção, a gente olhar para essa questão percepção é de extrema importância para ajudar a gente a sair desse processo de insegurança, de sair desse processo do medo, ok? Por quê? O que fala esse estudo da percepção? Fala o seguinte, que o comportamento das pessoas, ele é baseado na interpretação da realidade e não da realidade em si. Olha isso, gente, quer dizer que a pessoa, ela interpreta as coisas, né? Ela interpreta do jeito dela, de acordo com as crenças dela, de acordo com os padrões dela. Ela não está vendo a realidade, ela está interpretando com base no que ela sabe que é certo ou errado. Percebe isso? E aí, ela não vê a realidade, ela não vê o fato. Ela está vendo através dos olhos da educação, da criação e das crenças dela. Então, por esse motivo, a percepção de mundo é diferente para cada um. Cada um tem uma percepção diferente do que é o mundo. Cada um vê o mundo de uma forma. Eu posso pegar um objeto, mostrar para você, olha esse objeto, e você vê coisas, e eu posso pegar esse mesmo objeto, mostrar para uma outra pessoa, e essa pessoa vê outras coisas. Porque ela utiliza as bases que ela tem para interpretar aquilo. Vocês podem fazer, gente, é mó legal, vocês podem fazer essa brincadeira em casa, sabe? Para quem tem filho, fala, o que você vê aqui? Mostra para ele. Mostra depois para uma outra pessoa, ou para o seu marido, depois mostra para um amigo, e fala, o que você vê aqui? O que você acha disso? Você vai ver que cada um tem uma percepção diferente do outro. E por esse motivo, cada um tem uma percepção de mundo. Olha que coisa louca, né? Por esse motivo, cada um tem uma percepção de mundo. Cada pessoa percebe uma coisa de uma forma. Um objeto, uma situação. Se você for pedir um conselho para alguém, um vai te falar uma coisa, o outro vai te falar outra. Um vai te dar argumentos X, o outro vai te dar argumentos Y. Porque ele utiliza a base que ele tem para poder trazer isso para você. E você também faz a mesma coisa. Né? A gente tá falando, a gente olha para fora, mas o movimento é sempre para dentro. É porque às vezes fica um pouquinho mais fácil quando a gente olha para fora, né? A gente vai lá ver essa referência que a gente tá falando, a gente fala, tá, então deixa eu ver, deixa eu dar uma checada. Será que eu já vivi isso? Deixa eu ver se alguém que eu conheço já passou por isso. Aí você fala, tá, entendi. Agora traz para você. Agora olha para você. Porque a gente tem essa mania também de fazer esse movimento de estar sempre olhando para o outro. Mas é essencial você olhar para você. Porque tudo que a gente está falando aqui, você pode falar, tá, deixa eu ver, deixa eu assistir esse comportamento no outro. Ah, realmente tem. Ixi, isso faz sentido. Agora olha para você. Aí você fala, não, é porque as pessoas são assim. Não, você também é. E é legal você entender isso porque... Entendendo isso, para sair do medo, da segurança, é mais fácil. Isso aqui é uma construção, tá, gente? A gente vai chegar num lugar comum, né? Ok, eu tô entendendo esse contexto e aí eu vou ter uma jornada de saber como que eu faço para sair disso, tá? Mas é importante esse processo de consciência, porque a consciência, quando você expande a consciência, você tem oportunidade de mudança. Você não muda, né? Isso é uma coisa nossa, né? A nossa cabecinha, ela quer entender as coisas. E tudo bem, porque você expandindo a sua consciência, você começa a entender mais as coisas. E entendendo mais as coisas, é possível mudar. Mas o processo de expansão de consciência é importante para a tua mudança. E é isso que a gente está fazendo. A gente está trazendo isso para mais perto, olhando para isso, para depois achar as saídas. Então, voltando aqui, né, que a gente falou sobre a leitura do objeto para cada um é uma coisa.
E que você olha, você enxerga isso, a interpretação que você faz disso é de acordo com o que você aprendeu, tá? De acordo com o que seus pais te ensinaram, de acordo com as suas vivências, suas crenças, seus condicionamentos. Aí você enxerga através disso, como se você estivesse num mundo paralelo, né? Quando a gente está enxergando através das nossas crenças, a gente meio que está num mundo paralelo, a gente não está vendo as coisas como elas são. A gente só está vendo as nossas crenças se manifestando. Olha que interessante. Então, para mudar um padrão também, é importante vocês entenderem isso. Para mudar um padrão, é necessário ter a decisão de mudança e a decisão de ver a verdade. Porque só nesse lugar é possível ocorrer a mudança. A gente já falou sobre isso, né? Que isso significa que nós podemos ver a mesma coisa e ter interpretações diferentes, né? A gente falou sobre isso. Um exemplo, esse exemplo aqui ele é muito legal, e vocês podem fazer esse teste em casa, né? Com a família, com alguém da família de vocês que saiu de férias agora recentemente, ou amigos que vocês têm. Pergunta para eles assim, ó, como é que foi suas férias? Né? Viajou a família inteira. Pergunta como é que foi as férias. Aí você pergunta pro filho, pro pai, pra mãe e, sei lá, pergunta pra mais de 3 pessoas. Cada um vai falar uma coisa dessas férias. É muito engraçada essa atividade, porque você fala, gente, você vai falar assim, vocês foram pro mesmo lugar, gente? Não parece que vocês foram pro mesmo lugar. Cada um fala uma coisa. Tem um que vai falar, nossa, foi tão legal, a gente foi num restaurante XYZ e a gente conheceu tal coisa. Aí o outro vai falar assim, ah, não, foi uma porcaria, só choveu. Eu fiquei só em casa. Aí a outra fala, nossa, adorei, porque tava fresquinho, choveu. Você vai perceber que cada um vai falar uma coisa, cada um vai ter uma percepção diferente do outro. E não significa que existe certo ou errado, mas você vai ver o quanto isso se manifesta mesmo. Né? Então, se você fizer uma viagem em família, depois faz essa brincadeira, sabe? Fala assim, mãe, o que você achou da viagem? Você tem uma ideia do que foi a sua viagem. Aí pergunta pra sua mãe, pergunta pro seu pai, pergunta pro seu filho, pro seu marido. Cada um vai falar uma coisa. Se você perguntar em detalhes, ainda, mas o que tinha de legal lá para fazer? Mas o que você viu de interessante? Você vai ver que cada um viu uma coisa, né? E isso não significa, né, que isso é certo ou errado, mas significa que muitas vezes a gente sente insegurança porque a gente desconsidera isso. A gente desconsidera que cada um tem uma percepção. E pra gente sair disso, a gente vai ter que ter real interesse pelo outro, para tentar enxergar o que é que ele estava enxergando. Isso te traz contexto. Bom, para você, hoje, o que existe é o que você sabe. Ok? O que você sabe dentro da sua cabecinha é o que existe. E o que você não sabe, para você não existe. Por isso que a gente estava falando agora no começo sobre ter um contexto, né? Uma ampliação da nossa consciência, né? Começar a olhar para essas coisas que são tão corriqueiras, mas que a gente muitas vezes não dá atenção. E a gente não dá atenção porque a gente vive muito no automático. A gente não tem tempo para olhar para essas coisas. Então, olha isso. Para você, o que existe é só o que você sabe. E só o que você sabe é muito limitado, gente. É muito limitado. E você não sabe? Você já se questionou sobre isso? Será que você sabe de tudo mesmo? Será que você é a pessoa que mais sabe tudo no mundo? Será que o outro é a pessoa que mais sabe tudo no mundo? Cada um tem um ponto de vista, cada um sabe uma coisa. E pra gente se relacionar verdadeiramente com as pessoas, a gente vai ter que ter interesse pelo que ela sabe. É como se fosse 2 universos, gente. Tipo assim, ó, eu tô aqui, eu fui criada dessa forma, eu vivi desse jeito, então essa aqui foi a minha realidade, né? Então eu aprendi coisas aqui, eu tenho crenças, eu tenho padrões, né? Tarará, aprendi coisas assim. E aqui tem uma outra pessoa que foi criada de uma outra forma e tem outros conceitos, enfim. É como se fosse 2 universos separados, né? Mas não é, entende? Não é, porque se você tiver real interesse, vocês começam a se relacionar, você começa a entender o outro, aí você fala, nossa, é verdade, eu também já pensei isso, eu também já senti isso, entendi, entende? Quando você começa a ter interesse pelo outro, você desfaz esses universos
e aí você cria uma unidade com o outro. Então, o que faz a gente sair desse estado de insegurança e de medo é criar uma unidade com o outro, é ter interesse pelo outro, é querer entender o que ele está te falando, né? O que você está me trazendo aqui? Deixa eu tentar entender você. Então, quando você se coloca no lugar do não sei tudo, gente, não sei tudo, tô a fim de aprender, você aprende muito. É o lugar que você mais aprende. Porque quando você fala assim, já sei tudo e tudo que eu sei é o que existe, você perde a oportunidade de aprender. E você perde a oportunidade de descobrir coisas novas. Vamos trazer uma outra reflexão aqui, que é a seguinte. Se enxergamos o mundo através de padrões e condicionamentos, eu enxergo o mundo através do que eu aprendi, do que eu sei. Não enxergamos a realidade tal como ela é. Se eu interpreto o mundo de acordo com o que eu sei, eu não estou vendo a realidade, eu só estou vendo o que eu sei. Gente, se você falar assim, tem um grande problema na minha vida, então eu vou te falar, a grande solução é você abrir a tua mente para ver as 1001 possibilidades que estão aí para você resolver essa questão. Quando você entra num labirinto, aí você se vê preso no labirinto, é porque você está preso na sua visão. Você acredita que só aquilo é real. Só aquilo é possível, não tem outra forma, não tem o que fazer. E quando você entra nesse estado mental, não tem outra forma, não tem o que fazer, você não sai dele. Nesse lugar você não encontra solução, é impossível encontrar solução nesse lugar, gente. Entende? Então, se você vê o mundo, as suas relações, seu campo profissional, sua vida financeira, se você enxerga tudo isso através dos seus padrões, você não vê a realidade e você não tem acesso a 1001 possibilidades de resolver, de mudar ou de conquistar um sonho que você tem. Percebe? Então, às vezes você fala assim, eu quero ter um relacionamento e tal. E você fala, mas toda vez meu relacionamento cai no mesmo lugar, eu sempre tenho o mesmo problema. Saiba, você está fazendo a leitura que você sempre fez. Percebe? Percebe que você, às vezes, você encontra pessoas e você fala assim, gente, mas parece o fulano, a fulana, né? Você tinha um relacionamento amoroso, terminou, achou outra pessoa e falou assim, mas igual. É porque você procura sempre as mesmas coisas, você busca isso. Você para de buscar isso a partir do momento que você se coloca num lugar de abertura, de não sou o dono da verdade e tô a fim de saber mais sobre mim, saber mais sobre o outro. Eu tô a fim de acessar essa 1001 possibilidades que estão aí disponíveis no universo para mudar o meu padrão, ok? Então, se colocar no lugar de sei tudo, negar a você mesmo uma visão mais verdadeira, negar a você mesmo uma saída, né? Negar você o seu poder interno de ser uma pessoa segura, de ser uma pessoa que realiza. Em frente, tô com 2 câmeras aqui, gente, por isso que eu tô assim, passa pra lá, passa pra cá. Vamos lá. Peraí, epa, deu bom, né? Ótimo, vamos lá. Então, a todo tempo, a gente tá buscando a referência. Olha isso, gente. Quando eu falei do labirinto, né? Todo tempo a gente está buscando referência no nosso passado. Você vai buscar lá no seu passado para resolver algo aqui. Então você utiliza uma forma de interpretação, né? Você vai lá no passado e fala, interpreta. Já sei como é que se resolve isso. Aí você faz a interpretação, pega aquela fórmula mágica e pum, traz para cá. E não vai ter solução. Não vai se solucionar, entende? Olha onde é que vira, olha isso, gente. Se vocês entenderem isso hoje, muita coisa vai mudar na vida de vocês, porque é isso que te gera insegurança. Esse mundo mental que a gente fica entre passado e futuro, a gente vai lá no passado buscar coisas
E a gente pega tudo isso, né? A gente fala assim, já sei como é que faz, é assim, tarará, já passei por isso. Aí você pega a tua experiência do passado e você lança ela no futuro. E não vai funcionar. Não funciona. Primeiro porque 2 situações não acontecem idênticas na sua vida. Então não adianta você querer ir lá no passado, ver como é que você resolveu isso, ou enfim, interpretar isso para resolver algo agora, que não vai funcionar. Você não é mais a mesma pessoa, você não pensa mais da mesma forma. Possivelmente a pessoa que está envolvida ali no que precisa ser resolvido não é a mesma. E mesmo se for a mesma, ela não é a mesma. Como assim, Sol? Porque ela também mudou. Todo dia você muda. Você está nessa aula agora e quando você sai dessa aula, você não é mais a mesma pessoa. Você aprendeu coisas e tudo que você aprende transforma você. Eu só aprendo no aula? Não, você aprende em tudo. Tudo. Todos os dias a vida ensina. Entende? Então, assim, não dá para você buscar a resposta no passado. Isso vai te gerar muita insegurança, isso vai te gerar medo. Porque é descontextualizado. A situação presente não é a mesma que no passado. E você desconsidera isso, você desconsidera uma coisa que é extremamente importante. Percebe? Então, não vai rolar essa receita de bolo. Essa receita de bolo não vai ser possível, tá? Você não vai conseguir resolver essa questão dessa forma. Não adianta fazer esse movimento mental de buscar coisa no passado para resolver uma coisa aqui agora. Nesse movimento, você perde o contexto. Percebe? Então, é como se eu pegasse você sentadinho no seu sofá, você está assistindo novela, ou você está sentado no seu sofá assistindo o canal do YouTube, me vendo, e eu te pegasse do seu sofá, né, e te lançasse no meio de Nova York. Porque você fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? Você vai ter medo. Você fala, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Será que eu tô louco? Você ia ter muito medo. E que não é diferente, gente, esse trânsito mental que a gente tá não é diferente do que isso que eu tô te falando. Do que eu te pegar e te lançar do nada, maior do nada, no meio de Nova York. Sei lá, no meio da Amazônia. Putz, vai falar, caraca, tem bicho, mano, o que eu tô fazendo aqui? Socorro. Entende? E isso dá muito medo, isso dá insegurança. Quando você perde o contexto, você se sente inseguro. Tá? Então, qual que é a saída para isso, gente? É parar, se observar. Você vai ter que se observar muito, você vai ter que se colocar no lugar do observador da sua própria vida, das suas escolhas. Você vai ter que olhar para suas escolhas e se perguntar, por que é que eu estou fazendo essa escolha novamente? Existe uma outra forma de resolver isso? E qual a outra forma que eu tenho para resolver isso? E mais a outra forma, qual mais formas existem? Não pare na primeira pergunta, né? Para você ter uma visão mais verdadeira das coisas, você vai ter que começar a se questionar. Porque se hoje você tem um resultado X na sua vida e você quer mudar esse resultado X, você quer ter o resultado Y, para você chegar no Y, você vai ter que se questionar muito. E você não vai poder parar na primeira resposta. Você vai ter que falar assim, ok, e mais? E mais, e mais. Aí você vai destruindo essas crenças, essa muralha que tá aí, para ver essas outras 1001 possibilidades que estão disponíveis para todos. Não é só para você, nem só para mim, para todos. Ok? Então, esse trânsito mental entre passado e futuro te gera medo e te mantém no mesmo lugar. Ok? Nada acontece idêntico 2 vezes na sua vida. Saiba disso. Porque se você nega a você mesma a oportunidade de olhar verdadeiramente para as situações, olha isso, gente. Se você nega a você mesmo a oportunidade de olhar verdadeiramente para as situações, você escolhe manter problemas e desafios. Você está escolhendo. Aí você pode falar assim, não estou escolhendo não, as coisas são como são. Você está preso num paradigma. Você está preso no labirinto mental. Você está preso na tua interpretação da realidade. Você não está vendo a realidade em si. Então você está escolhendo. Olhar ou não olhar são escolhas.
Se você não olhar, você escolheu não olhar. Você também está escolhendo, você está exercendo seu poder de escolha. Se você não escolher não olhar, tá tudo bem, gente, beleza. Se você estiver bem com isso, ótimo. Agora, se você não estiver bem com isso, e se você está querendo mudar alguma coisa na sua vida, alguma coisa que hoje te traz insegurança, alguma coisa que você não está contente, você vai ter que olhar, entende? São escolhas, pode olhar ou pode não olhar. A decisão é somente sua. Ninguém pode tomar essa decisão por você, assim como ninguém pode olhar lá por você. Você vai ter que olhar. Parece clichê, gente, mas assim, quando você começa a se questionar é quando a resposta vem. E a resposta, ela já está aí dentro de você. É só essas crenças e bloqueios que estão aí que não permitem com que você escute. Percebe? Bom, se você escolhe não enxergar a realidade tal como ela você está negando soluções na sua vida, ok? Se você não aceitar buscar outras formas e outros meios, é você que está escolhendo não mudar, é você que está escolhendo não achar essas soluções, tá? Então, a gente chama isso, gente, de autorresponsabilidade. E não é para usar isso para se autopunir, tá? Não tem nada a ver com isso. A gente só está passando por um processo de consciência. Apenas com a consciência é possível mudar. Só nesse lugar é possível mudar, ok? Não dá para fazer uma varinha mágica, pá, tá pronto. Você tem a sua parte, que é o querer olhar, o querer questionar, né? Sabe quando você se vê fazendo... Ai, parou, travou aqui? Tá. Sabe quando você se vê repetindo ações? Peraí, gente... Rapidinho, que aqui o negócio tá acabando a bateria. Peraí. Pronto. Beleza. Sabe quando você... Epa! Ah, agora foi. Sabe quando você se vê repetindo ações, sei lá, da sua mãe? Ações que a sua mãe tem que você não concorda? Sabe? Às vezes você nem vê isso. Às vezes alguém de fora fala isso pra você. Para quem é casado, às vezes seu marido fala assim, nossa, parece que eu casei com a minha sogra, né? Para você mudar isso, você vai ter que se questionar. E é isso que a gente está falando. Para você mudar algo na sua vida, o paradigma que você está preso, sair do labirinto, você vai ter que questionar a realidade. Você vai ter que questionar a realidade, não. Você vai ter que questionar a interpretação que você está fazendo da realidade. Né? Então, vale essas perguntas, esses questionamentos. O que eu posso fazer aqui? Qual é o meu papel aqui? Qual a saída para isso? Aí você acha uma saída, você fala, tem mais uma saída? Existe mais uma possibilidade? Você vai ter que investigar isso internamente. E só você pode fazer isso, ok? Bom, negar a si próprio a visão. Olha isso, gente, isso aqui é desse jeito mesmo, ó. Negar a si próprio uma visão verdadeira é escolher se isolar no seu mundo mental. Toda vez que você nega para si próprio uma visão verdadeira, você se isola. Você pega como base o que você acredita que é a verdade, né? Você pega a tua interpretação de mundo, que é muito condicionada, né? Não só a sua, a minha também, gente. Né? Isso é um treino de descondicionamento. Ninguém te ensinou isso, né? A gente vive numa vida muito automática, né? Acorda cedo, faz isso, faz aquilo, né? A gente não para olhar essas coisas, né? Mas a gente tá parando agora, que bom. Então, quando você nega esse questionamento, né? De, pera, mas é isso mesmo? Mas será que existe uma outra forma? Quando você nega esses questionamentos, quando você nega a si mesmo uma visão mais verdadeira, você está se isolando. Porque você está preso no que você acredita, no que você pensa. E ao fazer essa escolha, mais tempo ou menos tempo, vai surgir a sensação e o sentimento de solidão. Vai surgir a sensação e o sentimento de incompreensão. Vai surgir insegurança. É o grande motivo da tua insegurança.
Então, eu acho que a gente olhar para isso é extremamente importante para a gente mudar algumas coisas na nossa vida. Né? Se é que você quer mudar, e se não quiser mudar, tá tudo bem. Tudo bem, mas hoje você já sabe, né? E é mó legal. Na hora que você precisar, você já sabe. Na hora que você decidir, você já sabe que existe uma possibilidade. Gente, muitas pessoas nem sabem que existe uma possibilidade. Sabe? Você é uma pessoa privilegiada de saber isso. Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas acham que a coisa é como é e não tem o que fazer. E você está tendo isso, essa oportunidade. Se você está aqui, nesse momento, assistindo esse vídeo, é porque você está pronto para esse conteúdo. É porque você sabe, tem um lugar seu que sabe que é possível mudar. Tem um lugar seu que tem muita esperança. Então não abre mão dessa sua esperança. Não abre mão disso. Né? Porque a sua transformação, ela reflete diretamente na transformação do outro. Porque quando você se transforma, quando você começa a ver as coisas tal como elas são, quando você começa a ter uma visão mais verdadeira sobre as coisas, você se torna uma pessoa mais segura. E se tornando uma pessoa mais segura, você consegue ajudar outras pessoas também a se tornar mais seguras, se elas quiserem. Mas a gente aprende por demonstração. E quando eu vejo alguém seguro de si, eu sinto a esperança da mudança. Então, mesmo que você mude, não fale isso nada para ninguém, as pessoas percebem. Tem duas clientes minhas agora, recentemente, né? Agora no Natal, uma delas mandou mensagem para mim e falou assim: Sol, perguntaram aqui no trabalho o que eu tô bebendo, que eu tô tão bem, eu tô me sentindo tão feliz, tão segura de si, né? E estão perguntando qual é essa fonte que eu tô bebendo, que elas querem beber. É a fonte do conhecimento. É a fonte de olhar para si e falar: pera, mas eu quero ver a verdade sobre isso, eu quero descobrir quem eu sou. Eu quero questionar a realidade que eu tô vendo. Eu quero achar as 1001 possibilidades que estão disponíveis para todos e para mim, inclusive para mim. E acaba que ela se torna uma inspiração no ambiente de trabalho dela. Por que inspiração? Porque as pessoas observam a nossa mudança. E quando elas observam a nossa mudança, elas aprendem, mesmo que você não fale nada para elas. Ok? Aliás, a nossa forma de aprendizado é muito pela demonstração. Muito pela demonstração. Uma forma bem fácil da gente aprender. Inclusive, as crianças aprendem assim. E olha que legal, né? As crianças aprendem assim. Então, aquele discurso do pai, faço o que eu faço, não, faço o que eu falo e não faço o que eu faço, não cola. Porque o que a criança aprende é o que ela vê, não o que ela escuta. Né? Então, olha para isso, gente. É mó legal olhar para isso, mesmo. E eu tô muito feliz que vocês estão aqui olhando para isso. É porque vocês estão a fim de uma real mudança na vida de vocês. Então, enxergar as coisas através dos nossos padrões, né, dessa visão muito limitada que a gente tem, e condicionamentos, é reduzir a vida a um só pensamento, ao seu pensamento. Você reduz tudo. Então, num universo cheio de possibilidades, você não enxerga elas. É como se elas não existissem. Então, para sair disso, você vai ter que abrir mão do julgamento. Você vai ter que questionar o que você vê. Você vai ter que ter interesse em descobrir o que está aí dentro da sua cabecinha. Porque se 95% está no seu inconsciente, se você não tiver interesse de saber o que está lá, né, fica difícil, fica complicado, né? Então, só você pode fazer esse movimento. Apenas a visão verdadeira pode ser compartilhada. Toda visão equivocada é uma forte representação do conflito. E onde tem conflito, tem insegurança, tem medo, né? Tem muito medo envolvido. Olha isso, gente, eu vou ler de novo. Apenas a visão verdadeira pode ser compartilhada. Porque se eu tô vendo uma coisa e você tá vendo outra,
Se a gente não se falar, se a gente não se comunicar, se a gente não olhar para isso junto, se a gente não entrar num estado de unidade, unidade é quando eu tenho um real interesse por você, né? Você permite também se abrir para mim e a gente se une. E ali acontece uma comunicação verdadeira. Ali a gente tem uma visão mais verdadeira. Entende? Isso acontece já na vida de vocês. Não é nada que não aconteça. Mas a gente está muito mais automáticos e a gente não percebe muitas vezes quando essa visão verdadeira ela é compartilhada. O que é só seu, dificilmente é compartilhável. Você não quer compartilhar também. Você guarda dentro da sua cabecinha, fica só para você. E aí quando você não compartilha, a importância do compartilhar, deixa eu falar sobre isso, né? A importância do compartilhar é a seguinte: toda vez que eu decido compartilhar algo com alguém, eu tô abrindo a minha caixinha de Pandora e tô falando, olha, tem isso daqui, e aí, o que você tá vendo? Né? Como você tá muito identificado com essas suas questões, como você tá, né? Você se vê como sendo essas questões, né? Você se vê como a questão em si, né? Você esquece que é você que vê a questão, você se identifica com a questão. Então, digamos que você tem um problema, um desafio, um conflito interno. Quando você se identifica com esse conflito, é muito difícil você sair dele. Mas quando você se permite a abertura do compartilhar com alguém, quando você abre a tua mente, a tua caixinha de Pandora para alguém e fala, cara, mano, olha isso daqui. Aí a pessoa vai olhar isso e falar, ah, tá, né? Se a pessoa estiver isenta, o que é uma pessoa isenta? Uma pessoa que não tem um querer individual sobre isso. Uma pessoa que só vai olhar como observador mesmo. Ela vai falar, putz, né? Ela não acha nem bom nem ruim, ela só vai olhar. Ela vai te mostrar uma percepção bem verdadeira sobre essa sua questão. Ela vai te ajudar, né? Isso pode ser compartilhado. Isso é compartilhável, né? Então, quando a gente fala assim, putz, a importância de trabalhar o autoconhecimento, a importância de fazer terapia, a importância de olhar para dentro, a importância de se abrir, sabe? Abrir seus pensamentos privados para o outro, para que o outro possa te ajudar a ver essa 1001 possibilidades. Agora, esse outro, se ele não estiver treinado significa o quê? Se ele não tiver isenção, né? Isenção o quê? Ele não julga nem certo e não é nem bom nem ruim, sabe? Isenção. Eu não quero nada aqui, eu só quero ver o fato. Né? E ver o fato, que a gente está falando desde o começo, ver o fato significa tirar todos os significados e ver o que é. A história do está chovendo e tem que comprar um guarda-chuva, é o fato. Né? Está chovendo, vou comprar um guarda-chuva, fato. Está chovendo, é um fato. Né? Então, o que é uma pessoa que tem a isenção? É uma pessoa que só vê que está chovendo. E aí ela consegue te ajudar. Ok? E aí você consegue sair desse labirinto. Autoconhecimento é a chave. A chave. Porque quanto mais você se conhece, mais você percebe o seu labirinto. E mais você consegue sair dele. Ok? Bom, toda visão equivocada é uma forte representação de conflito. Briga de casal é uma representação fortíssima disso daqui. É um que está pensando uma coisa, o outro está pensando outra, os dois estão brigando e não estão brigando pelo mesmo motivo. Ah, parece que é o mesmo motivo, mas não é. Cada um tem um querer ali por trás, uma meta. Percebe? E aí, se cada um tem uma ideia, uma meta, vai ter conflito. Né? Para que tenha uma solução, vai ter que abrir mão um pouquinho, né, da tua ideia e falar, pera, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, vamos trocar uma ideia mesmo. Né? Vai ter que abrir mão do julgamento, aí você vai começar a enxergar qual é a meta do outro, ou o que o outro está tentando te dizer. Mas enquanto
enquanto eu tô presa no meu mundinho e o outro também tá preso no mundinho dele, não tem solução, não tem comunicação, tem conflito, tem medo e tem insegurança. Ok? Então, para sair desse padrão é necessário muito diálogo, muita paciência, muito amor e presença. Estar presente no momento do agora é o que traz também as soluções para os teus desafios. Ok? É o que te dá contexto e segurança para tomar decisão. Qualquer que seja a decisão, ok? Então, para ter uma visão mais clara, o primeiro passo é querer, tá? Então, independente do desafio que você está hoje, do problema que você está enfrentando, o primeiro passo é você querer. Você tem que querer, tá? Para você mudar esse paradigma que está aí, para você sair do seu labirinto, você vai ter que querer. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é você silenciar a tua mente. Você vai ter que silenciar o teu ego. O ego é que é cheio de medos, insegurança, julgamentos, auto-julgamento, punição. Você vai ter que silenciar um pouco a tua mente e se colocar no papel do observador, ok? Você vai ter que parar de se identificar com o seu problema, com a sua questão, com esse conflito que está rolando, né? Vai ter que sair um pouquinho e olhar isso de fora. Só olhando isso de fora é que é possível a mudança. É só esse olhar de fora que traz a mudança, gente. Porque se você estiver muito dentro do labirinto, você não acha a saída. Ok? Então, passos para a mudança, 2 passos essenciais. Passos para você se tornar uma pessoa mais segura. O primeiro é querer ter uma visão clara das coisas, ver o fato e não a interpretação que você dá da realidade. Ok? Você já entendeu? Essa aula a gente está falando muito tempo sobre isso. A gente está falando sobre o quanto a nossa visão é equivocada, é distorcida. Isso significa que não tem saída? Não, significa que você está sabendo disso, você pode ver a saída. Então, querer é o primeiro passo. O segundo é calar a mente, calar um pouco o ego. Permitir com que você entre em contato com a tua essência, porque ela é o que vai te entregar. Ela que vai te mostrar essa 1001 possibilidades que estão disponíveis no universo para todos. Para todos, gente. Não é só para mim, nem só para quem está aqui nessa live. Para todos. Silenciando a mente, você consegue se colocar no papel do observador. Aí você vai observar aonde exatamente eu estou preso. Por que é que eu estou vendo as coisas dessa forma? Por que isso está acontecendo de novo na minha vida? Como é que eu acho uma solução para isso? Qual a solução para isso? Existe outra solução? Só no lugar do observador é possível fazer essa reflexão. A vida, gente, ela é muito mais do que os nossos olhos podem ver. A gente veio esse tempo todo fazendo essa construção, a gente passou esse tempo todo olhando para isso, porque se eu percebo que se a minha percepção ela é distorcida, se ela está equivocada, eu não vejo o que é a vida mesmo. E a vida é muito mais do que os nossos olhos podem ver, mais que o nosso coração pode sentir. Entende? Quando eu tenho uma visão reduzida da realidade, eu tenho medo, eu sinto insegurança, eu não tenho contexto. Mas quando eu me conecto ao meu coração, é que eu percebo, é que eu sinto o que é a vida, é que eu sinto que existem saídas, é o que me movimenta para a mudança. Aceitar, esse amor que está dentro de cada um, aceitar o seu próprio amor que está dentro de você, é o que te mostra que existem outras possibilidades. Então, quanto mais você está conectado ao ego,
mais equivocada está a tua percepção. Percepção de si mesmo, percepção de mundo, percepção do outro. E quanto mais você se conecta ao seu coração, a tua essência, é quando você consegue ver as coisas tal como elas são. Entende? Então, a gente falou muito sobre essa questão da visão equivocada, para que vocês pudessem ter um olhar um pouco mais aprofundado sobre isso, para que vocês pudessem questionar a realidade que vocês estão vendo. Esse lugar, ele traz muitas mudanças. Pelo menos com isso dentro do coração, muita coisa pode mudar. Muita coisa pode mudar. E vocês estão saindo com uma tarefa de questionar suas crenças, uma tarefa de questionar o que vocês estão vendo, uma tarefa de questionar a realidade que está se manifestando na sua vida e buscar soluções. Parar de se lamentar é essencial no processo de mudança. Porque quando você se lamenta, você lamúria, você fica preso no sofrimento. E aonde você coloca o foco expande. Então, independente do lugar que você está tendo conflitos, problemas, que está te gerando insegurança ou raiva ou qualquer outra sensação, quanto mais foco você dá para isso, mais isso se expande na sua vida. Porque aí você está colocando o foco no problema, você não está buscando a solução. Você está conectado com o problema. E é muito fácil você assumir como você sendo o problema. E baixar a tua autoestima. E você se sentir incapaz, inseguro. Então, gente, tarefa, saia dessa aula hoje querendo questionar, querendo ter uma visão mais verdadeira. Ampliando essa consciência para que vocês possam acessar essas 1001 possibilidades que estão no universo. Vocês merecem isso, você não merece nada menos do que isso. O problema é que nunca ninguém te disse isso, talvez. E se disse, possivelmente você não escutou. E se escutou, coloque em prática. Você se transformando, você vira um agente transformador no mundo. Você se transformando, você acaba sendo a esperança para quem acha que não tem mais saída. Percebe? Então, se você quer ajudar o outro, comece por si. E comece questionando a sua visão. Comece questionando suas crenças. Beleza? Eu deixei uma frase aqui, gente, que é de um livro, um objeto de estudo meu, né? Muitos dos meus materiais estão baseados nesse livro. Que chamam Curso em Milagres, e tem uma frase que é maravilhosa, que é a seguinte: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, e nisso está a paz de Deus. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham aproveitado desse conteúdo, espero que tenha aberto um pouco a mente e o coração de vocês. E deixa eu interromper aqui o vídeo. E a carinha de vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Um beijo grande no coração. Namastê.